Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e inspiradoras da Bíblia, a história de um homem cuja fé permaneceu inabalável diante da morte certa. Preparem o coração, porque hoje vamos falar sobre Daniel, a fé que não se curva diante dos leões. Imaginem a cena. Um jovem, arrancado de sua casa, de sua cultura, de tudo o que conhecia. Esse era Daniel, levado como cativo para a grandiosa e idólatra Babilônia, um lugar onde a pressão para se conformar era imensa. Ele era apenas um rapaz, mas dentro dele ardia uma chama que nenhuma Babilônia poderia apagar: a fidelidade ao seu Deus. Em meio a um império de estátuas de ouro e deuses de pedra, Daniel decidiu em seu coração que não se contaminaria. Ele e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, mantiveram-se firmes em suas convicções, comendo apenas legumes e bebendo água, honrando as leis do Senhor. E Deus os honrou de volta, dando-lhes sabedoria e conhecimento muito acima de todos os sábios da Babilônia. Os anos passaram, e a fidelidade de Daniel só cresceu. Ele se tornou um homem de alta posição no reino, conhecido por sua integridade e pela sabedoria que vinha do céu. Ele interpretou sonhos que ninguém mais conseguia, revelou os segredos do futuro e mostrou repetidamente que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Mas a integridade, meus amigos, muitas vezes atrai a inveja. Outros oficiais do reino, corroídos pelo ciúme, não conseguiam encontrar nenhuma falha em Daniel. Sua conduta era impecável. Então, eles tramaram um plano maligno, usando a própria fé de Daniel contra ele. Eles convenceram o rei Dário a assinar um decreto. Por 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel não deixaria de orar, e eles estavam certos. Mesmo sabendo do decreto, Daniel foi para sua casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se ajoelhou e orou, agradecendo a Deus como sempre fazia. Ele não se escondeu. Sua fé não era algo para ser praticado em segredo, mas a própria essência de quem ele era. A fé de Daniel não se curvava diante de decretos humanos, porque ele sabia que estava sob a autoridade de um rei muito maior. A armadilha estava armada. Os inimigos de Daniel o pegaram em flagrante e correram para o rei. O rei Dário, que tinha grande estima por Daniel, ficou profundamente angustiado. Ele tentou de tudo para salvar seu amigo, mas a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Com o coração pesado, ele deu a ordem. E enquanto Daniel era levado, o rei lhe disse palavras que ecoam até hoje: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Imaginem o silêncio tenso daquela noite. Os portões de ferro da cova se fecharam com um estrondo. Lá dentro, na escuridão, feras famintas, cujos rugidos faziam tremer até os mais corajosos. Para qualquer outra pessoa, seria o fim, mas Daniel não estava sozinho. O céu estava observando. O Deus a quem ele servia com tanta dedicação não o havia abandonado. E no meio daquela escuridão mortal, uma luz celestial brilhou. Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Eles se tornaram como gatinhos mansos aos pés daquele homem de fé. Enquanto o mundo lá fora esperava por um grito de agonia, Daniel experimentava a paz que excede todo entendimento, a presença protetora do seu Senhor. O sol mal tinha nascido quando o rei, que não conseguiu dormir a noite toda, correu para a cova. Sua voz, cheia de angústia e uma pequena centelha de esperança, ecoou na manhã fria. "Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus a quem tu continuamente serves pôde livrar-te dos leões?" Pensem na alegria, no alívio que inundou o coração do rei, quando, de dentro da cova, veio a resposta calma e firme de Daniel. "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que tirassem Daniel da cova imediatamente. E quando o examinaram, não encontraram nele nenhum arranhão, nenhuma ferida. Por quê? A Bíblia nos dá a resposta. Porque ele havia confiado no seu Deus. A confiança de Daniel não foi em vão. Sua fidelidade foi publicamente honrada. E aqueles que tramaram contra ele? Eles e suas famílias foram lançados na mesma cova, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram. Essa história, meus queridos, é muito mais do que um relato antigo. É uma lição poderosa para nós, hoje. A vida, muitas vezes, nos apresenta nossas próprias covas de leões. Podem ser problemas financeiros, doenças, conflitos familiares, pressões no trabalho para comprometer nossos valores ou a ansiedade que ruge em nossa mente durante a noite. O mundo nos diz para ter medo, para nos conformarmos, para abandonarmos nossa fé quando as coisas ficam difíceis. Mas Daniel nos ensina algo transformador. A fidelidade a Deus não depende das circunstâncias. Não é sobre o tamanho dos leões à nossa frente, mas sobre o tamanho do Deus que está ao nosso lado. A fé não é a ausência do medo, mas a decisão de confiar mesmo sentindo medo. É manter as janelas da nossa alma abertas para o céu, mesmo quando o mundo tenta nos fechar em uma cova de desespero. Talvez você esteja enfrentando sua própria cova hoje. Talvez os rugidos ao seu redor pareçam ensurdecedores. Olhe para o exemplo de Daniel. A mesma mão que fechou a boca dos leões é poderosa para acalmar a tempestade em sua vida. O mesmo anjo que guardou Daniel está a postos para ministrar a seu favor. O Deus de Daniel não mudou. Ele ainda está no controle de tudo e continua se especializando em transformar covas de desespero em testemunhos de livramento. Ele transforma nossos maiores testes em nossos maiores testemunhos. Sua fidelidade nos momentos de escuridão é a semente para um milagre que irá glorificar o nome do Senhor. Não se curve. Não negocie seus princípios. Não pare de orar. Continue servindo a Deus continuamente e você verá que Ele é fiel para te livrar. Sua cova não é o seu fim, é apenas o palco onde o poder de Deus será revelado. Creia nisso. Que história incrível, não é mesmo? A fé de Daniel é um farol para todos nós. Espero que esta mensagem tenha fortalecido o seu coração. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem na paz e até a próxima.